Boa tarde, são 16 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Está entrando no ar a edição de 11 de setembro de 2015, Divisão Plural. Hoje nós vamos discutir um tema que está na ordem do dia, um tema que o próprio Supremo Tribunal Federal não conseguiu ainda decidir, já que 3 votos foram favoráveis e 8 ainda não se manifestaram. Se as coisas correrem como sempre no Supremo Tribunal Federal, com aquele juizeco Gilmar Mendes sentando em cima de processos, pode ser que demore um pouco. Mas como ele é sempre favorecido por pessoas que dão grana, porque ele é esse tipo de juiz, nós vamos então ter um pouco de esperança que as coisas corram bem. Mas vamos esperar um pouco. Para nós entrevistarmos hoje, Bernardo Campos Carvalho está lançando esse livro, O Início do Fim. Ele fala das drogas, todo tipo de droga. Doutor Bernardo, diga uma coisa. O senhor, quando fez esse livro, o senhor pensou nos vários tipos de drogas e vários tipos de usuários. Qual é, estatisticamente, a proporção hoje de usuários dessas drogas? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você nos oferece. Obrigado. De estar aqui, que é um lugar muito emocionante para mim. Não é a primeira vez. Gilmar Mendes não estaria aqui. Não. Nem o crioulo não estaria aqui também, o Barbosa, aquele enganador. Então vamos lá, pode me tocar. Eu tenho uma longa história, eu sou advogado criminal, a minha carreira toda foi sobre o júri, e eu sempre tive uma ligação muito grande, uma preocupação muito grande com as drogas. Desde os idos anos de 83, 82, até 1979, eu advogava, eu sou proveniente do Guarujá, eu comecei minha carreira no Guarujá, e eu, nesse período, eu fiz muita palestra, eu já tinha preocupação com as drogas, porque eu via, principalmente quem advoga na O senhor bebe? Graças a Deus, não. O senhor fuma? Não, também. Bem, já fumei muito. Eu sou caretíssimo, eu nunca fumei, não bebo, nunca experimentei droga, então eu falo de peito aberto sobre essa questão. Vamos lá. Eu não posso repetir com essa alegria que o senhor fala de nunca experimentou. Eu só não experimentei droga, porque o resto, beber, fumar, tudo, eu aproveitei um pouco a vida. Não achei graça. Hoje me arrependi. Não achei graça. Tudo bem. E aí, então, a sua experiência de júri levou o senhor a pensar em fazer um livro? Porque sempre, de alguma forma, as drogas sempre estiveram envolvidas com os crimes, principalmente homicídio. Você veja, 90% hoje dos crimes são ligados ao tráfico de entorpecente, ao viciado. Hoje corresponde a cerca de 90%. Mas a droga sempre esteve presente na história da humanidade. Sempre. 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 Eu lhe digo, inclusive, a maconha, que é uma planta sui generis, porque é a única planta mais conhecida que tem sexo definido, que a maconha tem um ramo masculino e um ramo feminino. E o ramo masculino, ele é conhecido desde os povos primitivos, que era usado muito a folha da maconha para fazer a confecção de vela, de tecido, de corda, o famoso cabo de amarrar navio, porque não estoura, não quebra, tem uma resistência absoluta. Então as naus de guerra primitivas, todas elas de alguma forma eram feitas com a folha da maconha. A maconha, o ramo feminino, é a única que tem o efeito alucinógeno, que começou na década de passados, certo? Que começaram a conhecer os efeitos alucinógenos. Dizem que em Roma já era usada a maconha, mas até hoje não existe uma prova. Na Grécia Antiga, em Roma já era usado a maconha, inclusive para os senadores. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A elite, não importa aqui no Brasil ou fora do Brasil, ela sempre abusou de introduzir algumas práticas consideradas de vanguarda. Começa na elite e vem para baixo. A massificação da droga é que é perniciosa. Olha, eu acho que eu tomo a liberdade até de dizer, eu acho que as drogas em si, elas são perniciosas de qualquer espécie. Porque não as drogas tidas como drogas saudáveis, do bem, mas as que são usadas para o mal, que são causadoras de dependência química, eu não lhe digo que existe alguma coisa saudável. Quanto tempo o senhor levou escrevendo esse livro?
2 anos. 2 anos. Estudando, pesquisando, mesmo tendo toda uma bagagem, que eu estava falando, desde 1977, eu comecei a fazer palestras nas igrejas evangélicas sobre o perigo de expor os garotos a... O Edir Macedo faz isso também. Faz. E consegue recuperar algumas pessoas. As igrejas, em geral, as igrejas evangélicas, todas elas têm um trabalho muito grande em relação, principalmente na Cracolândia. O senhor considera que a questão da droga está veiculada à destruturação das famílias ou não? De certa forma, sim. Porque é muito impactante uma família, quando ela descobre um filho, um irmão, um sobrinho, que é dependente químico, a destruição da família é muito grande. A família não sabe o que fazer quando ela tem problema. E para você ter algum resultado sobre o tratamento das drogas, você tem que começar a tratar a família. Bem, como é que o senhor estruturou o seu livro? O livro tem 100 e poucas páginas, lançamento da RG Editora. O senhor tem uma introdução à gravidade das drogas, a psicodinâmica do vício, a maconha, o haxixe, a cocaína, o crack, o oxi, a heroína, o LSD, os cogumelos alucinógenos, o êxtase, depois as drogas sintéticas, né? Como é que o senhor fez a elaboração o senhor pensou facilitar para o leitor o conhecimento ou o senhor tentou, cada capítulo, explicitar quais são as características das drogas e quais são os efeitos da droga na vida da pessoa? Eu procurei fazer um apanhado geral das principais drogas, mas a maior preocupação que eu tinha era justamente fazer um livro que qualquer pessoa conseguisse entender. Porque você pega os livros que tratam de droga, usam um linguajar que uma pessoa de pouca cultura não consegue entender o que está escrito. E a minha preocupação nesse livro é possibilitar quem não tem estudo entender, saber como se porta diante do problema. O senhor acha que os meios de comunicação acabam influenciando as pessoas que não têm estrutura familiar a buscar as drogas para experimentar ou não? Veja, para te responder, eu teria que voltar um pouco, falar sobre a propaganda do governo contra as drogas. Perfeito. Tá? Existe, mas isso não é no Brasil, no mundo todo, existe um tratamento totalmente errado. Você não pode falar de drogas para causar um impacto, colocando artistas bonitas, pessoas bonitas para falar de droga. Você vê as propagandas, isso eu digo a nível mundial. Normalmente se usa mulheres lindas, de camiseta molhada, para que o seio possa aflorar. E você vai dizer, aquela menina vai falar de drogas. Qual o impacto como uma pessoa que assiste recebe? Pô, deve ser legal. Olha quem está falando. Eles tinham que mostrar, é o doente. O que acontece com o drogado quando ele vai para uma clínica? Isso que tinha que ser. O senhor acha que, hoje em dia, qual é a droga que está mais em evidência destruindo as pessoas? Olha, existe um caminho muito longo. Tá? Vamos começar pela maconha, que foi, na década de 60, na década de 70, uma coisa muito usada por todo mundo. Porque o que era a maconha? A maconha era uma droga, como sempre foi, mas que os efeitos alucinógenos da maconha era de 0,1 a 0,3%. Pela qualidade dela? Pelos efeitos alucinógenos. Ah, sim. Tá? E o que acontece? Aquilo que era antigamente chamado de baseado, era um cigarrinho de maconha, tá? Todo mundo falava em baseado. Tá? Já havia presença marcante, só voltando um pouquinho, para você ver como a evolução foi grande. Hoje, começou com essa maconha, ela foi progredindo, foram procurados novos campos de terra melhor para plantação. Ela chegou no haxixe. O haxixe já tinha efeitos alucinógenos por volta de 13%. Hoje existe a super maconha, que é skunk ou skunk que eles chamam. Ela atinge 33% a 35% de efeitos alucinógenos. Nós chegamos a ponto, dependendo de organismo para organismo, se você fumar 2 cigarros de skunk, você morre de parada cardíaca. A infelicidade do homem com a vida moderna, ou seja, com a sociedade consumista, faz com que ele acabe buscando a droga
para poder ele melhorar o seu estado de espírito? Também, mas não é o único fator. Quais são os fatores do seu? Existe um fator muito grande que é a curiosidade. A curiosidade. A curiosidade. A pessoa vê, ouve. Eu tenho um fato muito triste na minha vida. Não, pode contar. Eu tive um sócio que eu considerava ele há muitos anos atrás como um dos grandes advogados que teria um futuro mais brilhante possível, que era uma inteligência astronômica, um conhecimento jurídico fantástico. Eu, quando estava pesquisando, eu fiz 4h30 de gravação na Cracolândia. Eu encontrei meu amigo, meu sócio. Uhum. Ele estava caído na calçada, barbudo, sujo, fedorento, fez as necessidades, tudo na calça, já não tinha mais força para ficar de pé, que esse é o caminho da psicodinâmica do vício. A pessoa vai se envolvendo com o crack, ela não para, porque normalmente o crack, o que acontece? Você fuma o primeiro, por isso que o crack, quando você fumar a primeira vez, você está viciado. Você sente uma euforia, um prazer absoluto. Parece que você voa sobre as nuvens. Mas isso dura 10 minutos, 12 minutos. Depois vem uma depressão, uma tristeza que é incontida. O que você faz? Qual é o teu caminho natural? Você vai buscar mais crack para poder tirar aquela depressão. Então aquilo é um rolo compressor que não para. Quanto mais você fumar crack, mais você quer. O senhor acha que as famílias... porque hoje nós temos vários tipos de famílias. Né? Não é uma família, vamos dizer, um modelo só. São vários tipos de família. E as famílias estão mal preparadas para enfrentar pessoas que se drogam ou não? Totalmente despreparadas. Daí, o que faz a família normalmente? Quando vê um filho, um irmão drogado, o que ela faz? Se tranca dentro de casa, fecha a janela, tranca a porta para que o vizinho não fique sabendo. E não dialoga? Não. Ela se esconde. Ela fecha a porta justamente para que ninguém fique sabendo. Ela não está preparada para tratar. Porque existe na psicodinâmica do vício, existe um momento de você abordar o dependente. Normalmente quando ele chega no fundo do poço. Certo? Então você, antes de abordar o dependente, você tem que tratar a família. Quem ouça, quem está ouvindo esse programa, se você encontrar esse problema, procure abrir a porta, abrir as janelas, procure os vizinhos, saber com quem teve que passou por isso. Porque qual a preparação da família? É justamente o conhecimento, é a troca de ideias, é você conversar com uma pessoa que passou ou está passando por isso, para você se fortalecer. Procure um centro de ajuda, tipo Existem vários? Anônimos, existe. Existem vários. Muito nas igrejas evangélicas, principalmente aquelas que estão mais diretamente ligadas à recuperação do drogado. Procure ajuda, procure conversar com as pessoas, para você adquirir um grau de experiência, um grau de tranquilidade, de que você possa fazer um tratamento. Alguns países conseguiram lidar com a questão da droga de maneira diferenciada. Eu estou citando, seria a Holanda, seria Portugal e o Uruguai recentemente. Vamos ver um material sobre Portugal, feito pela revista The Economist, que é uma revista inglesa, independente. Ela procurou mostrar o antes e o depois, quando começou a nova legislação em Portugal sobre a questão das drogas. Vamos ver um pouco. The policy was that all people caught with drugs, regardless of the amount and even if they were for their own personal use, will be legally prosecuted as drug traffickers. They will be brought into court and they may be sentenced to some time in prison. But the hardline approach didn't make a difference regarding people stopping use drugs. In the 1990s, drug use spread to every part of society in this small European country. 1 in every 100 of the population were believed to be addicted to heroin. Simply incinerating their supply was no answer. The country needed to forge a radical new approach to drugs.
In 2001, Portugal came up with a policy that would put its people first. A new law enabled citizens to possess small amounts of any illegal drug. It would no longer be a criminal offence for mostly casual users to enjoy their vice of choice. State resources could be focused on addicts. Instead of being punished for their dependency, they'd be offered help. All this area was people using, and now they are more concentrated on this field here. yes, yeah, that it was an old factory, and they are using that. Psychologists Maria and Rachel are state-funded outreach workers. Every day they visit drug users to offer clean needles, smoking pipes and advice. They call this approach harm reduction. Yeah. We respect their space, you know? We are not like, come on, get to treatment, you have to stop. It's not what we say, you know? In their time, if they want, we help them to go to treatment. As coisas também mais a minha namorada, ir para a casa deles é complicado. Ela está lá, está com os pais, é isso? Decriminalisation has removed much of the stigma addicts felt and the fear of prosecution that stopped them from seeking help. Para ver se fumas mais. Em vez de injetar. Agora fumo muito heroína. Pois, também não estás com subtexto, Não. It's easy to them to get to us and say, okay, I have a drug problem and I need help. They don't have to lie to us. It's like, okay, I'm using and I'm not afraid to get in jail or something like that. And I think this is a big, big difference, you know. 90% of Portugal's anti-drugs resources are now spent on treatment and prevention, 10% on policing and punishment. In the United States, it's the opposite. Em certas pessoas já mudaram, porque já aceitam a toxicodependência como uma doença. Antigamente o toxicodependente era generalizado, um bandido, porque consoante o tempo vai passando, as pessoas viram que o toxicodependente por vezes é inteligente, é bastante inteligente e que não é a droga que tira a pessoa, que deixa de fazer que a pessoa não seja aquela pessoa. Since decriminalisation, drug-induced deaths have dropped from 80 in 2001 to just 16 in 2012. Over the same period, the total number of heroin addicts halved. Portugal's experiment defied the fears of opponents and broke a global policy taboo. But for all its success, the new approach did nothing to address the supply side of the drugs trade. Though citizens weren't now being arrested for possessing drugs, the police were still chasing their dealers. Globally, criminal gangs and drugs cartels continued to dominate a drugs trade worth over $300 billion. The countries where those drugs originated continued to pay the price they'd been paying for over a quarter of a century. Bem, essa é a realidade em Portugal vista pela revista The Economist, uma revista inglesa, sobre a questão. Doutor Bernardo, o senhor é a favor de uma política de Estado, além da questão da família, enfrentando o problema da droga? O senhor diz a respeito da liberação das drogas? É. Eu, honestamente, eu sei que eu serei muito contestado, eu sou totalmente contra. Porque as drogas, do jeito que estão evoluindo, eu acho que o caminho não é liberar. Eu acho que é uma política mais real. Ou então liberar como existe na Holanda, a liberação, que é a liberação mais controlada que eu conheci na minha vida. Existe a possibilidade de você comprar até haxixe. Não é uma super droga, a maconha. É uma droga controlável dos efeitos. E na Holanda, em Amsterdã, existe um parque, que não me recordo o nome pela dificuldade do idioma, de falar, que ali é permitido 2 ou 3 ou 4 vezes por semana que a pessoa use qualquer tipo de droga.
tem ambulância, tem médicos, a pessoa fica controlada, certo? Sobre o uso. Se você for pego com drogas, fumando na rua, usando na rua, você é preso. E a política criminal é uma das mais severas do mundo. Quer dizer, não é liberada, é controlada. Assim eu acho aceitável. Mas se liberar, como estão querendo fazer no Brasil, como está no Uruguai, começa com a desculpa de liberar até hoje, como está sendo votado do Supremo, até 250 gramas. Então não haverá mais a criminalização. Bem, no Brasil é normal, não importa a área, o controle quase sempre é muito inócuo. Quer dizer, não se tem estrutura nem para prender, nem para soltar, nem para manter as pessoas presas, nem para perseguir traficante, nem para os aviões que vêm clandestinamente trazendo todo tipo de droga. É livre. Não, é livre. É casa da mãe Joana. Numa casa da mãe Joana é muito difícil você ter controle como esse da Holanda, né? Até pela dimensão do país. Pela dimensão, um país continental, um país com divergências regionais muito intensas, deve haver muita relação entre a política, o traficante, os locais onde os aviões descem. É uma coisa muito complexa. Essa complexidade, no seu entender, poderia ser minimizada de que forma? Só proibindo? Olha, eu acho que tudo vai começar pela droga e pelo tratamento. Eu acho que não há que se falar em combater as drogas sem primeiro você pensar em como tratar o dependente químico. O dependente químico não é bandido, o dependente químico é um doente. Ele precisa ser tratado. Mas não, lamentavelmente, eu pesquisei muito, grande parte das clínicas não tratam. Quer dizer, a clínica é séria e a clínica que é enganosa. Você é viciado em cocaína, por exemplo, você entra na clínica para tratamento, eles tiram a cocaína e te dão anfetamina. Não adianta, só mudaram a droga. Tem que haver uma política mais séria, mais responsável, que eu admiro, bato palmas para as igrejas evangélicas. Mas quem, vamos dizer, controla esses institutos, entre aspas, que cuidam de pessoas em tratamento? Olha, por tudo que eu pesquisei, não tem nenhum controle. As clínicas são particulares, cobram muito. As famílias são enganadas. Enganadas, não tratam nada. Por isso que a pessoa sai da clínica, às vezes passa 6, 7 meses, normalmente recebe alta. Eu estou falando em parte das clínicas, tá? Não vamos generalizar, dizer que todas elas são. A clínica é séria. Certo? Dão alta quando a família não pode mais pagar. Então, daí o doente tem alta. Ele vai para a rua. Normalmente, se você pegar a média estatística, no máximo ele fica um mês para voltar às drogas. Vamos falar o país caminhou de uma população rural para a ampliação da população urbana. A população urbana, você tem gente estruturada e tem gente sem condições. Eu já trabalhei com o povo da rua e eu sei, por experiência própria, o tipo, o senhor falou do seu colega que foi parar na Cracolândia. Muitas vezes a questão é a falta de identidade da pessoa para com esse universo novo que ele tem que lidar. Exatamente. E essa falta de identidade faz com que ele acabe sendo influenciado por terceiros e caindo nesse submundo. Né? Nesse submundo, como o senhor falou, as drogas permeiam. Tem o crack, o haxixe, o ópio, e as chamadas num outro mundo, num outro universo, tem as festinhas, as raves da garotada. E essas raves acabam sendo local de difusão de droga. Como é que o senhor vê, como é que poderia ser atacada esse problema das raves, que são garotos, os bailes funks a mesma coisa, a droga campeia, a garotada não tem estrutura, os pais estão crentes que as crianças, entre aspas, estão em boa companhia, mas estão sendo influenciadas por aquelas pessoas que não têm estrutura e que são frágeis, né?
Olha, eu acho que tudo começa por uma política verdadeira, uma política do governo. Tá? Começa com esclarecimento, começa se mostrando o que é a droga, o que em pouco tempo você vai virar. Então, eu acho que tudo tem que começar por uma política dentro da escola primária, porque a cada dia mais é uma coisa significativa. A faixa de idade que as pessoas começam a se drogar, antes era 16, 17, hoje nós já estamos falando em 10, 12 anos. Não, que é uma vergonha. Certo? Não há uma política. A polícia tem que ser séria, tem que haver um combate ao tráfico de entorpecente. Fica dizendo, vou prender o traficante, prende o coitado, porque é normal, o viciado ele não tem poder financeiro para comprar. O que ele faz? Vamos por o mais simples. Ele compra 2 pedrinhas de crack, uma ele vende para poder pagar dele. Ele se autossustentar. Porque se não paga, ele morre, o traficante mata. Certo? Então ele faz, isso não é traficante. Traficante é aquele que primeiro não usa. Hoje os traficantes estão lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Esse não é... Esse não aparece. Não aparece. Você só consegue combater o traficante tomando dinheiro dele, o governo confiscando a conta bancária. Se você deixar ele pobre, ele para de traficar. Não adianta esse negócio, polícia vai prender. É a questão de política, fazer uma polícia inteligente, uma polícia investigativa, que descubra, porque não é difícil descobrir quem é o grande traficante. E você tomar o dinheiro dele, não vá prender ele, que é besteira. Vamos fazer um pequeno intervalo, para dar tempo do doutor Bernardo poder recuperar um pouco mais a voz. E no retorno nós vamos voltar a falar o assunto e mostrar talvez alguns filmes ou documentários a respeito do problema em outros países. Voltamos já com Visão Plural. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe.
Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bem, Visão Plural, edição do dia 11 de setembro de 2015, hoje abordando a questão das drogas, graças a esse livro, Drogas, o Início do Fim, que é uma obra do advogado Bernardo Campos Carvalho, que procura instrumentalizar as pessoas para que elas possam enfrentar a questão da droga. Bem, o livro tem 100 e poucas páginas, 120 páginas, e ele procurou examinar várias temáticas referentes à droga. E uma das temáticas que ele fala aqui é a respeito das drogas sintéticas. Mas antes de eu perguntar sobre as drogas sintéticas, ele vai dizer o nascimento das drogas, que era um dos temas que ficou pendente no bloco anterior. Exato. Eu quero ressaltar justamente a anfetamina, que hoje é uma das drogas que foram ao tempo desenvolvendo, que chegou a efeitos verdadeiramente apavorantes, como mais à frente eu vou citar. A anfetamina era aquilo que na década de 70 se conhecia por bolinha, que não tinha efeitos alucinógenos, mas os estudantes tomavam para não dormir e poder ficar estudando. Passava a noite tomando a tal da bolinha. Essa mesma droga virou, que chamam o arrebite, que os motoristas de caminhão tomam para não dormir, poder dirigir 17, 18 horas no dia. Essa droga, que para mim é uma das mais violentas até hoje feitas, certo? Ela chega a um ponto, ela passa por quase todos os caminhos, ela se transforma numa droga que é de apetite sexual, muito usada pelos gays durante a relação sexual. Ela passa chegando a um ponto que hoje nós temos uma droga chamada sais de banho. Graças a Deus não chegou no Brasil. Essa sais de banho também é conhecida por canibal. Essa droga tem uma potência, tem um valor alucinógeno tão violenta que a pessoa no YouTube, você vê o filme sobre os sais de banho, a pessoa toma, primeiro ela fica com uma força inacreditável. E o segundo passo, como tem vários casos, a pessoa passa a comer carne humana. Certo? E, inclusive tem um filme extremamente chocante que eu aconselho as pessoas assistirem desde que não sofra do coração. Numa praça, um rapaz que você vê que é um rapaz de boa constituição, um rapaz bonito,
toma essa droga, sai de banho, ela fica de uma violência tão grande, ele ataca um coitado de um indigente que estava dormindo na praça, ela começa a comer o olho, a orelha, o nariz, a bochecha, ela mata a pessoa comendo. 12 guardas daqueles policiais americanos, que os policiais tidos como aqui no Brasil são os militares, são os armários. São os armários. 12 policiais não conseguem segurar o rapaz. Ele era tão violento que ele derrubou os 12 policiais. Fizeram um cercado e deixaram ele preso até o efeito da droga passar. Para você ver a que ponto chegaram as drogas. Bem, quando o senhor fala das drogas sintéticas, elas são sintetizadas em laboratórios. Exatamente. Bem, tem a metadona. A metadona qual é? Olha, eu não vou saber te responder, mesmo tendo escrito, porque a quantidade é muito grande. Aqui o senhor colocou metadona, barbitúricos, ketamina, Isso. benzodiazepinas, afetaminas, que o senhor falou agora, Isso. a bucoprenorfina, a esteroides anabolizantes, a cometilfenidato, o nitrato de amil, mais conhecido Isso. como poppers, Isso. o 4-NTA. Essa é a droga conhecida como a do flatliner, sexo. rata, folhas verdes das drogas, Isso. a GHB e a flaca, nova droga sintética. Isso. Uma coisa importante no seu livro são depoimentos. Exato. O senhor tem depoimentos de ex-usuários de drogas, da senhorita Antônia Aparecida, Mariano da Paz, depois do Felipe Franco Ribeiro, depois do Jailton Marques da Silva, depois do Helder Fernando Peripato. Se o senhor lembrar, vamos falar casa de cada um. A Maria Antônia Mariano da Paz. É uma senhora, é uma ex-viciada, uma ex-drogada, era uma pessoa que, a princípio, não teria nada para se drogar, porque ela tem marido, ela tem família, ela tem tudo. Mas por uma coisa qualquer, numa praça, ela conheceu uma moça que ofereceu a maconha, ela começou a fumar maconha, e aí ela evoluiu, passando por todas as drogas, crack, tudo. É um depoimento muito impactante, porque é verdadeiro. A luta dela em renunciar às drogas, em combater o vício. E como é que ela superou? Através da igreja evangélica. Uhum. Esse Helder, que o senhor o Helder é o último aqui, Helder Isso. Fernando Peripato. Ele é pastor. Ah. Ele é pastor, ele foi recuperado pela Igreja Batista, certo? Ele era uma pessoa que trabalhava numa multinacional, ele se viciou em drogas, em cocaína, certo? Aí teve a evolução toda, se tornou traficante, certo? Como é normal o caminho das drogas. E a Igreja Batista conseguiu recuperar, com uma igreja avançada que eles têm dentro da Cracolândia, conseguiu recuperar, certo? E ele hoje é um combatente, ele montou uma própria igreja, não que ele discordasse da Igreja Batista, mas ele queria uma igreja mais atuante, mais... Queria atuar mais frente a frente. Frente a frente. E ele fundou uma igreja... Qual é a igreja? Está aqui. Não lembro. A igreja dele é Evangélica Nova Esperança. E Nova Esperança, exatamente. Nova Esperança. E ele criou essa igreja justamente para aumentar o combate, e um combate direto com os drogados. Bem, e o Felipe Franco Ribeiro? O Felipe é outra pessoa que veio do mundo das drogas, foi recuperada já pelo Helder, um trabalho como pastor, certo? Estava também usando a Cracolândia, ele vinha mais de um bairro periférico, na Zona Leste, certo? E ele teve a evolução. Os dois depoimentos que eu acho mais importantes, que são os mais impactantes, e os que mais retratam a verdade, é do Jailson. Jailton Marques da Silva. Isso. É impressionante o depoimento. Conta um pouco sobre o Jailton. Porque ele é uma pessoa que ele vem de uma família bem constituída, em que pese morar num bairro periférico. Com 12 anos, o pai e a mãe trabalhavam 12, 13 horas por dia. Ele começou a ir à rua nos horários de escola, se viciou em maconha. Com 13 anos, ele estava experimentando crack. Ele evoluiu toda a psicodinâmica do vício, virou traficante. Ele foi chefe de tráfico no bairro. Uma vez, ele conta que é uma coisa impressionante, o irmão que veio do Nordeste, ele tinha mania de sentar em frente à casa dele, do muro, ele sentava numa cadeira, com os guarda-costas do lado. E ele saiu para resolver o problema. O irmão não sabia de nada, foi sentar na cadeira.
Ele já estava com guerra, ele estava sendo atacado por outro grupo que queria tomar os pontos de tráfico, as conhecidas biqueiras, certo? E o irmão não sabia de nada, sentou na cadeira. Os que estavam em guerra passaram, viram, acharam que era o Jailton. Fuzilaram o irmão dele. Essas histórias que ocorrem na periferia, que é terra de ninguém, a polícia sempre chega atrasada. Com certeza. E a briga é entre grupelhos, gangues, traficantes, pessoas que se conhecem e mal se dão, ou pessoas que dependem do comércio da droga para manter o seu negócio. Como é que o senhor acha que a polícia devia agir nesses locais ermos em que as pessoas se conhecem, mas se respeitam, mas não têm capacidade de reagir a esses grupelhos que dominam o território? Eu gostaria só de pedir licença para fazer o parágrafo, para acabar de falar a história do Jailson. Ah, desculpe. Certo. Ele evoluiu, depois ele acabou matando o desafeto dele, que tentava coisa, e continuou usando crack. Ele fumava crack na casa dele, ele cheirava cocaína, fumava maconha na frente do filho. Esse filho foi crescendo e vendo o pai tomando droga. E ele andava muito de moto, ele tinha uma moto que era a paixão da vida dele. E o filho, desde pequeno, dizia que amava a moto, que já sabia ligar, já acelerava, tudo. Quando ele fez 18 ou 19 anos, se a memória não me trai, o filho, ele chegou para o pai e falou: pai, eu agora estou quase chegando na idade que eu quero ser igual a você. Foi aonde bateu o desespero no Jailton. Falou: se você usar droga, eu te mato, eu te dou um tiro. Foi o momento que ele ficou permeável ao tratamento. E aí ele se internou, ele procurou a igreja ajudou, tiraram ele dessa vida, mandaram para uma clínica que tem muito forte, que é feito por os evangélicos na cidade de Juquitiba, aqui depois da Tapicerica da Serra. Ali ele conseguiu largar o vício. Ele passou por tudo que você possa imaginar dentro do tráfico. Se tornou assassino, foi preso, matou, tudo. Teve a família dilacerada pela morte do irmão e outros fatos. É uma coisa impressionante. Ele mostra o que é a vida de um drogado. O nosso tempo já está se esgotando. Eu não vou perder a oportunidade de convidar, o senhor convidar as pessoas a lerem o seu livro. Quem estiver interessado em adquirir o seu livro, como é que pode fazer? Olha, esse livro ainda não foi lançado no mercado. Se presume que a noite de autógrafos deva ser por volta do dia 26 do mês que vem. Agora, eu digo... Mas o senhor pode ser convidado para palestras também. Muito. Então, para onde a pessoa pode ser... Ou através da minha assessora de imprensa, que é a Luciana, ou através do meu site. Então, dá o seu site, por favor. É jurídico@Bernardo Campos Carvalho, tudo junto, minúsculo.com.br. Repita, por favor, com convicção para eles lá. Jurídico@Bernardo Campos Carvalho, que é o meu nome, tudo junto, minúsculo.com.br. Bem, se os senhores puderem esperar um pouquinho, esse livro estará à sua disposição, onde você poderá aprender com as angústias de terceiros o que evitar para poder seus compatriotas não irem para a droga. E, ao mesmo tempo, saber um pouco mais sobre todas as drogas que existem no mercado, podendo falar com conhecimento de causa a respeito, graças ao trabalho do Dr. Bernardo Campos Carvalho. Dr. Bernardo, muito obrigado pela sua paciência em vir até aqui, numa sexta-feira com o trânsito em São Paulo sempre complexo, e Visão Plural vai voltar só na sexta-feira que vem, às 16 horas, com outro tema preocupante, atual, que possa interessar a vocês. Muito obrigado e até lá. Só que